Após bloqueio de verbas, MEC encerra repasses semanais e deixa federais sem previsão de pagamento. Decreto do governo Lula congelou 1,6 bilhão do orçamento da pasta e limitou gastos. Reitores relatam dificuldade para honrar contratos e cobram definição sobre novo modelo. Deixa eu falar um negócio para você. Como é que funciona ele está falando de reitor, né? Então eu vou falar de universidade. Como é que funciona a educação no Brasil? A educação no Brasil funciona assim: a gente concentra a regulação do currículo, tá? E da aplicação desse currículo na União. Então a União ela vai definir a regulação de todos os municípios do Brasil, o que eu já acho um absurdo, tá? Eu acho que tinha que ter uma regulação super básica. Ó, você tem que ensinar esse super básico aqui, que é português e matemática. E cada lugar adapte, né, a sua educação para o que mais lhe convém, como é nos países desenvolvidos, né? E aí, a gente concentra também a verba. Dito isso, muitas das obrigações das instituições educacionais, seja colégio municipal, estadual ou principalmente as universidades federais, né, eles têm um engessamento do seu orçamento. Como assim? Vamos supor que você é reitor, tá? Então chegou lá todo um exemplo, chegou R$1 milhão lá você, chegou caiu R$1 milhão aqui na tua conta. Você não tem R$1 milhão para usar de forma discricionária. E qual que é um grande problema? Isso só tende a aumentar enquanto a gente não reformar de novo. Qual é um grande problema orçamentário, principalmente das universidades federais e estaduais também? Previdência. Tá? Aqui no Brasil, alguns professores, alguns reitores, eles têm direito a uma aposentadoria vitalícia, só que no momento em que esse sistema foi previsto, as pessoas viviam menos. Tá? Então o cara se aposentava, estou dando um exemplo aqui, tá? O cara se aposentava com 60 anos, o cara morria lá com 70. Então ele trabalhava, sei lá, 30, 40 anos e ficava 10 sem trabalhar recebendo. Hoje as coisas não são assim. Hoje o cara ele vira reitor lá perto dos 50, trabalha, tô dando exemplo, até os 60 e vive até os 90, velho. Então o cara às vezes ele trabalha 20 anos, 25 anos e ele custa 30, depois que ele se aposentou. E aí o que acontece? Grande parte do orçamento da educação vai para um corpo docente ou para outras humanidades de pessoas que estão aposentadas, não estão ativas, tá? E que continuam custando. Ninguém está fazendo juízo de valor sobre se essas pessoas merecem ou não merecem, porque aí vai começar aquele meu professor merece, tudo bem, cara. O fato é, não tem grana, não tem dinheiro, né? E aí o Lula este ano vai gastar 60 bilhões de reais só com emenda parlamentar. Aí vem a sugestão aqui. Por que o Lula, que pensa tanto na educação, que pensa tanto no povo, que pensa tanto no futuro, o slogan do governo da Dilma era Pátria Educadora. Por que ele não corta o dinheiro de emendas e joga na educação? Porque a educação é menos importante do que apoio político no eleitoral, amigão. Aprende isso. Não devia ser Pátria Educadora o slogan da Dilma, devia ser Pátria Compradora, porque a gente compra voto, é isso. Você vai dar um monte de bilhões de reais na mão de deputado do Centrão para eles fazerem as suas obras eleitoreiras para depois pedir voto pro Lula. É isso, tá? É isso. Põe na tela aí, desce aí um pouquinho. Vai. Um bloqueio 1.6 bi, tal, falta de previsibilidade, desce aí um pouquinho, olha lá. Segundo o MEC, o impasse decorre da necessidade de adequação às restrições impostas pela reprogramação de contas do executivo, né? Ou seja, não tem dinheiro. Desce um pouquinho. Eles dizem que vão pagar, mas não dizem quando. Isso é um problema quando você tem contas todos os meses, disse a reportagem Márcia Barbosa, reitora da URGS, né, que é um dos lugares mais esquerdistas do Brasil, inclusive. É o terceiro ano consecutivo em que decisões orçamentárias do governo Lula afetam o funcionamento das universidades federais. Em 29 de maio, o presidente da República... E aí é o seguinte, você imagina se você é um reitor. Aí você tem que pagar as contas. Como é que você faz? Cara, mas não sei se vai ter repasse, se não vai. E aí você fica num limbo burocrático, porque é o seguinte... Você tem responsabilidade sobre aquilo, você pode responder por improbidade. Só que você não tem orçamento. E aí, o que você faz? Não dá nem pra você apontar dedo pra reitor nesse momento. Porque o cara vai fazer o quê? Fala pra mim. O que ele vai fazer? Dia 29 de maio, a presidência da República
publicou um decreto que para reprogramar o fluxo de liberação de recursos ao longo do ano com o objetivo de cumprir as regras fiscais. Na prática, a medida bloqueou parte do orçamento discricionário não obrigatório dos ministérios e reduziu os limites da execução previstos para 26. O montante bloqueado no MEC foi de 1,6 bilhão em verbas discricionárias de custeio 1,03 bilhão de emendas parlamentares. A contenção está dividida em bloqueios previstos para julho, novembro e dezembro. Desce um pouquinho. Além disso, o executivo criou restrições temporárias, tal, a educação freou sua provisão financeira, tudo isso que eu estou falando. Desce um pouquinho. Bom, e ela está falando que isso aí realmente está dentro da lei. O presidente pode fazer isso, o problema é a recorrência, ele não para de fazer isso, né? E põe na tela. Vetos presidenciais serão analisados pelo Congresso. O presidente Lula sancionou esse domingo, com vetos, o novo marco legal do transporte público coletivo urbano. A lei publicada em edição extra do Diário Oficial da União estabelece novas regras para financiamento, operação e modernização do transporte público do país. Entre os vetos estão dispositivos que ampliavam a gratuidades e descontos tarifários. Segundo o governo, as medidas poderiam criar despesas sem previsão de custeio para estados e municípios, pressionando especialmente orçamentos de cidades de pequeno e médio porte. Desce um pouquinho. O texto mantém a possibilidade de subsídios públicos, para custear o transporte coletivo e amplia fontes alternativas de financiamento, com possibilidade de exploração comercial e imobiliária, estacionamento e créditos de carbono. Aprovado pelo Congresso em maio, o marco também reforça regras para a participação da iniciativa privada, planejamento e mobilidade urbana, transparência e gestão para parar. Vamos lembrar outra coisa. Todo o mundo precisa subsidiar transporte. Tá? Eu já expliquei isso várias vezes, porque no horário de pico você tem um monte de gente, o transporte se financia, mas fora dos horários de pico você precisa ter os mesmos equipamentos funcionando para levar menos gente, então eles custam, eles não lucram nesse momento. Tá? Então se você cobrasse sua passagem, o que ia acontecer? Ia ficar muito caro, porque você precisa de subsídio para manter a máquina rodando mesmo quando não tem gente. O fato é o seguinte, aqui no Brasil durante muitos anos a gente, de forma ideológica, desincentivou, tá, a iniciativa privada para fazer propaganda dentro desses ambientes. Eu provavelmente, não sei se já aconteceu com você, você já entrou num prédio, não sei se em cidade do interior tá tendo isso, mas em São Paulo tem muito, tá, em capitais tem, onde você entra no elevador e tem uma telinha ali. Essa telinha fica passando, sei lá, umas manchetes e de repente tem umas propagandas. Isso aí não custa pro prédio, muito pelo contrário, a empresa paga para colocar aquilo ali, que é uma maneira de você fazer publicidade. Em alguns metrôs, no metrô do Rio de Janeiro, no metrô de São Paulo, no metrô do resto do mundo, você tem propagandas ali, inclusive faladas. Olha, a estação, tô dando um exemplo aqui. Eu lembro, a minha tia petista, um dia ela desceu em alguma estação que eu não lembro qual que era, e tava lá tipo assim, eu não lembro agora, vamos pôr Estação Paraíso. E aí uma empresa financiou, sei lá, Nestlé. Aí estamos aqui na Estação Paraíso Nestlé. Aí minha tia ficou pistola. Como é que pode uma empresa? Não, cara. Se a empresa colocou o nome é porque ela pôs grana. Ela financiou aquilo. Isso ajudou a gente a pagar menos imposto, a ter mais condições, né, financeiras para financiar coisas boas no transporte público. Então, a gente deveria fazer o contrário. A gente deveria fazer um sistema de incentivos de financiamento privado, né, de propagandas no sistema público de transportes. Agora, mais uma vez, de todo modo, no Brasil, nós temos um problema, como eu falei, de prioridades. Enquanto a gente gasta 60 bilhões... Gente, assim, é muito grande essa parcela do orçamento. 60 bilhões de reais com emenda parlamentar, falta dinheiro para todo o resto. Não é mesmo? Próximo. Ih, deu pau. Governo aposta em bônus de 300 milhões para destravar fila do INSS. Para diminuir a fila do INSS, o governo federal vai disponibilizar um bônus de produtividade a servidores no total de 300 milhões. Ou seja, né, os caras vão dar incentivo financeiro para quem for melhor. Sou a favor? Sou a favor. O que eu sou contra? Eu sou contra, cara, você esperar chegar nesse momento, você esperar ficar nessa bosta, né, de situação para você ficar pensando em como fazer o serviço público ser mais eficiente. Eu tenho uma grande proposta que vai custar quase nada para ninguém. Vamos fazer o seguinte, vamos criar a possibilidade de você demitir um funcionário público por falta de produtividade, como é em qualquer atividade privada. Porque é o seguinte, cara, se você tem um supermercado, você contrata uma caixa que ela é ruim,
ela vai lá e ela demora pra passar os produtos, ela fica indo no banheiro toda hora, ela falta, ela chega atrasada. O que você faz com essa pessoa? Você manda ela embora. No equipamento público não é assim que funciona. Esses dias, inclusive, eu vi um Reels de um cara, ele tava muito revoltado. Ele falou, mais o exemplo, isso aqui é um país de bosta, merda mesmo, e que a gente tem que ir embora pro aeroporto e não sei o que lá. Ele tava dando exemplo que ele foi numa prefeitura, não lembro agora o nome da prefeitura, ninguém atendia ele, deu escândalo e atenderam, né? Realmente, cara, assim, o funcionalismo público, infelizmente, né, tem muito disso. Minha sugestão, não adianta só você dar o bônus pra quem trabalha mais, acho que tem que dar punição pra quem trabalha menos. Certo? Próximo. O que é isso? Acordo Caracu. A resposta de Lula a aliados que sugerem reaproximação com Alcolumbre, né? Bom, isso aí é pauta muito interna política, não interessa. Né? Que o Lula tá tentando reconquistar Alcolumbre, mas sem ceder, a gente já sabe. Próximo. Lula declara apoio ao rival do pai de Hugo Mota na Paraíba. Vai perder o Hugo Mota, será? O petista declarou apoio à reeleição do veneziano Vital do Rego, né, na Paraíba, mas aliados de Mota minimizam o gesto e dizem que o petista poderá apoiar também Nabor Vanderlei, né? Então o que acontece? O que acontece? Você tem o curral eleitoral ali na Paraíba, né, onde tem a disputa da família do Mota, né, e da família do Nabor Vanderlei. E aparentemente o Lula sinalizou para um. E aí, já que o Hugo Mota tá na véspera de eleição, não quer arrumar briga, não, calma. Ele pode apoiar meu pai também. E assim a gente continua deixando o Brasil, né, dessa forma corporativista, patrimonialista, sempre nas mãos dos mesmos. É isso. Tá? E aí eu até gostaria de perguntar aí aos bolsonaristas que votaram no Hugo Mota para presidente da casa. E aí, mano? Legal que vocês votaram nele, fortaleceram o Hugo Mota, e aí o que ele fez? O que ele fez? Agora ele tá buscando apoio do Lula, lá no estado dele. Parabéns, bolsonaristas. Muito boa a estratégia de vocês. Próximo. Gostou do conteúdo? Fortaleça o canal, inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Informação sem enrolação. Até a próxima!